Muito bem, então nós passamos agora a análise do software que roda dentro do microcontrolador. Começamos aqui nas linhas iniciais com um comentário, descrevendo o que o circuito faz, o que esse software faz na verdade. Na sequência incluímos o header do PIC 12F675. Essa diretiva aqui informa para o conversor analógico digital trabalhar com o modo de conversão de 10 bits, que é o máximo que ele faz, e é o mais preciso. Na sequência, diretiva que define o clock, nós vamos precisar um clock de 4 MHz, 4 milhões de Hz. A diretiva para os fusíveis internos, então aqui eu digo para ele utilizar o clock interno, não ativar o watchdog time, não ativar o master clear, uma vez que isso é apenas um protótipo. Definimos aqui uma variável inteira chamada PWM e já inicializamos essa variável com valor 0. Essa variável ela servirá, como diz aqui no comentário, para armazenar o tempo de nível alto do PWM, em porcentagem. Então, PWM 0 significa que o sinal está todo em nível baixo. Portanto, no caso lá do nosso motor, ele fica parado. Quando o meu PWM assumir um valor de 100, equivale ao 100%, eu terei o sinal de saída todo em nível alto, consequentemente o máximo de rotação do motor. Nós utilizamos aqui a interrupção de timer 0 para fazer efetivamente a nossa modulação por largura de pulso. Então uma função void, que não retorna nada, portanto chamada trata T0. É a função que será chamada toda vez que a interrupção de timer 0 for disparada, ou seja, toda vez que o contador de timer estourar. Definimos aqui duas variáveis inteiras estáticas. Lembrando, a variável estática ela mantém o seu valor quando eu sair da função. Então, ao retornar à função, o que tiver armazenado em conta é o que estava anteriormente, a mesma coisa em flag, ou seja, elas não perdem o seu valor e vão armazenar valores inteiros. Lembrando, o inteiro no PIC vai de 0 até 255. Aqui nós setamos o timer 0 com o valor 131 mais get timer 0. A gente já viu essa construção aqui, Eu inicializo o timer com o valor que a gente vai calcular mais adiante, mais o tempo que já se passou desde o acionamento da interrupção até ele chegar efetivamente a esse ponto, para melhorar a precisão do timer. Da maneira como está configurado aqui, nós teremos interrupção a cada 1 milissegundo. Incrementamos a variável conta de uma unidade, conta mais, isso é equivalente conta, recebe, conta mais 1. E agora eu vou testar. Se conta for maior ou igual ao valor da variável PWM, eu coloco output low, nível baixo, o pino A4. É o pino utilizado para o PWM. O A4, vamos mudar aqui para o circuito, pino A4, é esse aqui, GP4. Lembrando aqui, GP0, GP1, GP2, GP3, GP4 e GP5. Ele segue nessa ordem aqui. Retornando ao software. Então esse pino aqui é utilizado para gerar o PWM. Na verdade é o pino 3, chamado de A4, no registrador interno. Então sempre que o contador superar o valor do PWM, ele desliga, ele vai para nível 0. Se o conta, o nosso contador, for maior ou igual a 100, passaram-se 100 milissegundos. Lembrando que ele está contando 1 milissegundo a cada estouro. Então, se passou 100 milissegundos, o conta vai para 0. Se a variável PWM for maior do que 0, ele coloca o pino de PWM, o pin A4,
em nível alto, em nível 1. Se por acaso o PWM for 0, ele mantém desligado, não faz nada. A variável flag é invertida, né? Recebe not flag. Se ela for verdadeira, output high pino A5. Se não, se ela for falsa, output low pino A5. Então a cada 100 milissegundos ele vai inverter o pino A5, né? É o nosso GP5, tá aqui, ó, é o heartbeat. Então meu heartbeat vai ficar 100 milissegundos aceso, 100 milissegundos apagado, vai piscar a cada 200 milissegundos, portanto. Bom, na verdade aqui está o coração do meu PWM. Se o contador for maior do que a variável PWM, vai para 0. Se o contador for maior ou igual a 100, 0 contador, leva o pino de PWM para o nível alto, né, se a variável for maior do que 0. Então, se eu tiver qualquer valor de PWM de 1 até 100, nesse instante aqui, ele é levado a nível alto, né, ou seja, ele vai começar um novo ciclo do PWM. Nossa função main, função principal, né, lembrando, é por aqui que o programa começa a rodar. Define uma variável int16, né, uma variável de 16 bits, chamada valor, uma variável int chamada GP3, lembrando, né, GP3, vou voltar no circuito, é esse pino 4, né, 0, 1, 2, 3, GP3 é o pino 4. É o que eu vou utilizar para testar, né, se o jumper está ligado ou desligado. Voltando ao software. Configuro, né, portas ADC AN0 analog. Ou seja, só o GP0, né, o nosso pino 7, como entrada analógica. Configuro o ADC para utilizar o clock interno do microcontrolador. E defino, né, o timer 0. Ele vai trabalhar com o clock interno e vai fazer uma divisão por 8. E eu vou setar o timer 0 para 131. Como é que foi obtido esse valor? É o clock dividido por 4, porque o PIC divide por 4 internamente. Dividido por 8, porque estou dividindo por 8 aqui, ó, para o scaler. E dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque eu quero 1 milissegundo. Então, fazendo essa conta aqui, eu chego no valor de 125. Né? Então, eu tenho que contar 125 vezes para estourar. Como o timer 0 é um timer de 8 bits, ele conta de 0 a 255. Ou seja, ele faz 256 contagens. Então, 256 menos 125 me dá o valor 131, que é o valor de partida dele, né? Então ele vai começar a contar a partir de 131, né? E vai incrementando. Quando ele passar de 255, tentar passar para 256, ele estoura e dispara então a interrupção de timer 0. Quando isso acontecer, nós teremos gasto, né, um tempo de 1 milissegundo. Habilitamos a interrupção de timer 0 e ligamos, né, a interrupção global, né, a chave geral das interrupções. Aqui é um delay de 100 milissegundos só para estabilizar todo o circuito. E aí ele entra em loop infinito, while true. Entrou em loop infinito. Então a minha variável GP3 recebe input pin A3. É lá o pino 4, né, do PIC. Ele está lendo, né? Se está em 0, está em 1. Se tiver em 1, né, é verdadeiro. Então, if GP3. Então, se o jumper estiver conectado, vai trabalhar com PWM fixo. Então, ele atribui o valor de 50 à minha variável PWM. Controle do ciclo ativo, né? Então, PWM igual a 50. Toda vez que o conta for maior ou igual a 50, ele vai para 0. Toda vez que o conta for maior ou igual a 100, ele vai para 1. Isso me gera então uma onda quadrada, uma onda em que ele fica 50% do tempo em nível alto, 50% do tempo em nível baixo. Se não, se o GP3 for 0, né, vai ser falso, vai
cair aqui no else. Então, controle por hardware. Então ele vai setar o canal de ADC em 0. Selecionou o pino 7, né? Que é o GP0. Dá um delay de 40 microsegundos, né? Um tempo mais do que suficiente para fazer a conversão analógica digital. Lê o valor que foi convertido, armazena na minha variável valor, uma variável de 16 bits. Essa variável valor eu vou dividir por 1023. Por que 1023? 1023 é o maior valor que o meu conversor AD pode converter, né? Lembrando que ele é um conversor de 10 bits, né? 2 elevado a 10 são 1024. Como ele começa em 0, ele vai até 1023. Quando eu divido o valor por 1023, essa fração aqui vai variar de 0 até 1. E aí eu multiplico por 100. Então eu terei uma proporção, né, de 0 a 100%. É a leitura que ele vai fazer do potenciômetro. Aqui um detalhe importante. Eu estou usando um casting, né, uma conversão forçada para float, porque valor é um inteiro, 16 bits. 1023 é um inteiro. Eu estou dividindo um inteiro por um inteiro. Isso vai ocorrer uma perda, né, de precisão. Então eu coloco esse float aqui entre parênteses. Eu estou forçando tudo isso aqui a assumir um valor de ponto flutuante. E aí a minha divisão então fica precisa. Multiplico por 100 e atribuo uma variável inteira. E aí ele simplesmente despreza, né, a parte fracionária e vai armazenar em PWM então o valor de 0 a 100, dependendo da posição, né, do meu potenciômetro. Ele lê o valor analógico aqui e calcula, armazena, né, de 0 a 100 na variável PWM, né? E daí para frente, a cada estouro de timer, ele verifica e chaveia ou não o PWM. Então, minha gente, esse é o funcionamento do software. Obrigado pela atenção e até a próxima.